Olá, vamos ver agora o terceiro tipo de relacionamento. A gente já viu nos vídeos anteriores o que é uma composição e o que é uma agregação. A gente vai ver que tem mais um tipo de relacionamento entre os objetos em sistemas orientados a objetos. Então suponha que a gente tenha classe professor e aluno, né? Suponha que um professor dá aulas particulares e ele resolveu criar um sistema para controlar suas atividades e ele criou então uma classe professor e uma classe aluno. Qual que é o relacionamento entre essas classes? Primeiro vamos tentar pensar igual a gente pensava antes. Faz sentido falar que aluno é parte de professor? Ou que professor é formado por alunos? Não, né? Então, não é um relacionamento todo parte. Então, a gente já viu que não é nem composição, nem agregação. Um professor dá aulas para o aluno e o aluno tem aulas com o professor, mas não faz sentido falar que é um relacionamento todo parte. Então, a gente chama esse tipo de relacionamento, né, que não é nem composição, nem agregação, de associação. Okay? Então, um objeto está associado ao outro, mas um não compõe o outro. Certo? Então, a gente pode entender, né, esses três tipos da seguinte forma. Como que a gente, vamos supor que vocês pegaram, né, uma situação que vocês ainda não tinham visto antes. Como é que eu vou saber se é associação, agregação ou composição? Vocês começam o seguinte. Se os dois objetos têm relação um com o outro, mas um não é parte do outro, pronto, já está definido. É associação. Ok? Agora, se a associação passa a ter características todo-parte, mas o todo não controla o tempo de vida das partes, aí a relação é de agregação. Mas se além de ser todo-parte, a parte não existe sem o todo, então a gente tem um relacionamento de composição. Ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo de associação, né, que é o tipo que a gente está vendo aqui agora. Suponha que a gente tem objetos motorista, carro e carteira de habilitação. Como que é o relacionamento entre esses objetos? Vamos ver aqui. Ó. Então suponha que eu tenho uma classe motorista, e o motorista, primeiro detalhe, aqui ó, repare que eu tenho um atributo privado que é a carteira de motorista. Ok? Mais uma vez é um atributo privado. Mas repare que não faz sentido dizer que a carteira de motorista é parte do motorista, ou que o motorista é formado de carteiras de motorista. Então não é um relacionamento tem, certo? O que acontece é que o motorista possui uma CNH, né? Possui uma carteira. Okay? Então eu posso ter, por exemplo, aqui um método tirar carteira que recebe a carteira que o motorista tirou. Ok? Da mesma forma que um carro não é parte do motorista, nem o contrário. Então, suponha que o motorista vai viajar em um carro. Né? Não é o carro que é parte do motorista, nem o contrário. Né? Então, também é um relacionamento de associação. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de associação que não envolve um atributo privado. Ele existe só dentro da execução de um determinado método. Okay? É mais um exemplo de associação. Bom, um detalhe importante é que a gente tem que lembrar que os relacionamentos são muito relativos. Ok? Então, quem assistiu lá Game of Thrones viu que os personagens lá, eles não são, né, totalmente mocinhos ou totalmente bandidos, né? Não são 100% bons ou maus. Cada um, né, tem suas escalas aí de bondade ou de maldade. Então, da mesma forma, a classificação da relação ela é muito relativa. Ela depende muito do contexto que a gente está falando. Não é uma coisa assim tão simples. Quer ver um exemplo? A gente acabou, né, eu acabei de mostrar para vocês nos vídeos anteriores que carro e motor formam um relacionamento de composição. Um relacionamento tem um. Mas suponha que vocês leiam essa matéria aqui, ó. Uma matéria sobre Fórmula 1 e fala lá que houve uma troca de motores nos carros da RBR e aí os pilotos vão ser punidos. Então repara que nesse caso específico aqui, o motor existe independente do carro, certo? Então não é assim que um carro tem um motor e aí o motor só existe com o carro. Né? No caso da Fórmula 1, cada equipe, né, constrói vários motores e ao longo da temporada o mesmo carro pode receber, né, vários motores. Então aqui continua sendo um relacionamento todo parte, porque o carro tem um motor, mas não é mais o carro que controla o tempo de vida do motor. Então deixou de ser composição e passou a ser agregação. Okay? Então, conclusão, não basta simplesmente decorar pares de classes, né, com suas respectivas relações. Não é assim que funciona. Você tem que realmente entender o que está acontecendo para poder saber qual que é o relacionamento. Tá ok? Não deixe de consultar os livros. Aqui estão as seções dos livros em versões anteriores dos livros, mas vocês podem achar nas versões mais novas. Consultem mais detalhes lá para que fique bem claro esse conceito para vocês. Até mais!